Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater as palmas louvando o santo nome de Jesus. Igreja, nessa semana nós estamos na campanha O Domínio da Língua, a unção sobre os lábios, para ter o poder na palavra. Porque uma das visões da Igreja Gloriosa de semelhança de Cristo é o uso da palavra. E Deus é o único que tem o poder na palavra para criar. Mas a igreja, assemelhando a Cristo, ela tem que ter o domínio também da língua, da palavra. Então é o que está sendo ministrado desde ontem, aí vai até domingo com as revelações do poder da língua, que ainda não foi pregado ainda essas mensagens, mas está sendo aprofundadas. Então ontem nós lemos uma parte e agora é a sequência do que já foi ministrado ontem. Então o texto que vai ser lido agora, você poderá abrir uma passagem que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, o verso 11. Aí retornaremos um pouquinho de ontem para dar a sequência até domingo à noite com o término do poder da língua, ou a língua usada por Deus. Isaías 28, 11, diz o seguinte: pelo que por lábios estranhos, ou línguas estranhas, falará a este povo, o qual diz: isto que vai ser o descanso, falar em línguas estranhas, vinda lá do céu para vós. Dai descanso ao cansado, isto ocorrerá. E esse é chamado o refrigério, mas não quiseram então ouvir. Então esta é a profecia do orar no Espírito. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então ontem nós lemos uma parte pela manhã em Tiago, que a língua, ela pode amaldiçoar, abençoar, mas isso não convém ao cristão, porque senão vai anulando toda a palavra de Deus e não vai trazer resultado nenhum. Mas a língua pode ser inflamada por demônios, inferno, para causar o mal, mas ela tem que ser dominada por Deus para o plano dele cumprir. Então o que nos assemelha a Deus também é o uso da língua, da palavra. Mas se a língua não for controlada, ela acaba trazendo um transtorno muito grande, porque para cada palavra ruim que fala, terá que ter o dobro de palavra boa, porque além que tem anular a ruim, tem que ter uma outra para suplantar o mal. Então muitas vezes o mal falado, ele traz um dano muito grande. Agora, para reverter ele, precisa de dobro de palavras ungidas, porque tem que anular uma ruim e ter a outra para abençoar. Então, quando foi lido em provérbio ontem, provérbio que diz que a morte e a vida está no poder da língua, então temos que tomar cuidado, que comeremos o fruto do que é falado. É a lei da ação e da reação. Tudo que falar vai dar conta dela, as palavras frívolas. A morte e a vida está no poder da palavra, da língua. Então, se a pessoa falar o mal, vai levar à morte com certeza. Mas se ele estiver falando bem, as coisas de Deus, trará sempre vida, vitória, vida abundante. Então aí Davi escreveu o Salmo 141, porque uma das coisas que ele mais teve dificuldade foi o dominar da língua, porque ele enfrentou adultério, enfrentou homicídio, enfrentou incesto, sexo entre irmãos, homicídio entre os próprios filhos. Então ali as palavras ficaram muito pesadas para ele falar, conversar, resolver as pendências. Então ele praticamente falou: Deus, não há nem como conversar com tantas situações, umas ele mesmo criou, outras vieram sobre ele. Então ele escreve o Salmo 141 que fala: Deus, eu quero então um guarda à porta da minha boca, um guarda para estar nos meus lábios. Então foi explicado ontem que guarda é igual soldado. Soldado tem a legalidade de usar arma, defender, prender o ladrão. Então existem anjos guardadores da língua, que quando a pessoa reconhece que não tem como segurar a língua em certos assuntos, então vem esses anjos para não deixar os demônios aproximar ou nos evitar o assunto negativo, porque se falar o mal, o inimigo vai causar o dano. O dano é rápido quando a palavra é ruim. Quando a palavra é boa, ela demora até frutificar, mas o ruim vem na hora, a maldade. Então por isso que é necessário ter o domínio da língua. Então essa parte ela foi
mais detalhadamente pregada até ontem. Agora nós entramos em outro assunto. Então, se tem o guarda para proteger da palavra ruim, para não ter influência maligna, qual que é então a palavra que deve ser liberada? É só falar o bem? É só recitar coisas boas? Não. Nós temos então que saber que a melhor palavra que vem é a que vem lá do céu. Por isso está lá em Romanos 8. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo vai lá no coração do Pai e traz o que Ele quer e libera na nossa voz, na língua, o plano de Deus. E aí então, essa palavra, como Isaías profetizou, Deus vela por ela, cuida dela e ela vai cumprir poderosamente. Então isso vai nos assemelhando a Deus, sendo usado pelo próprio Deus para liberar o que está lá no coração dele. Mas isso não ocorre se a língua não estiver dominada, se não tiver os guardas protegendo a nossa boca, porque senão vai falar a palavra, aí depois a pessoa conversa o negativo e debocha, fala palavra ociosa, pecaminosa, e uma coisa ruim anula duas boas, ou duas boas precisa de ter para anular uma ruim, porque se falar o mal, terá que ter duas palavras boas para anular o mal e a outra para liberar a bênção. Então, na realidade, muitas vezes o mal, ele tem uma certa vantagem, porque se falar o mal, ele vai cumprir. E para o bem ser falado contra o mal, precisa de duas palavras boas, para anular e para vir a bênção. Então, isso chama média ponderada no mundo natural. E por isso que é uma dificuldade de anular o mal, porque a pessoa tem que estar sempre com a palavra boa para anular o mal e a outra para liberar a bênção. Mas quando então a pessoa fala, ó Deus, eu quero esse guarda na minha boca, nos meus lábios, para só liberar o que é de Deus. Então aí o Espírito Santo começa a cumprir a profecia. Por línguas estranhas, Deus trará o descanso. Esse é o refrigério. O que é o descanso? Você estará feliz com as coisas que ocorrem, porque a liberação da palavra vai fazer cumprir a bênção de Deus. Vai vir um refrigério. Aquilo que estava tão ruim, Deus vai trazer aquela paz sobre as questões, porque Ele vela pela palavra dEle, e aí a vitória vai se cumprir com toda a certeza. Então o único que pode liberar a palavra boa mesmo, o que está lá no coração de Deus, é o Espírito de Deus. Mas há essa exigência. O Espírito de Deus nunca vai dominar a língua de alguém se ainda essa língua não está controlada pelo Espírito de Deus, se ainda ele não está dominado pelo Espírito de Deus. Por isso que Tiago, ele escreve o seguinte: no mundo natural se coloca cabresto nos cavalos para dominar a rédea, nas bestas feras, consegue dominar os animais, mas muitas vezes não consegue dominar a língua, o ser humano, e fica infestada por peçonha ou veneno demoníaco. Por que tem essa dificuldade do Espírito de Deus dominar a língua de alguém para vir o refrigério? Justamente porque a língua, ela é a preferência de Satanás. Muitas vezes as pessoas acham que a preferência de Satanás é levar ao sexo prosmíscuo, ou à jogatina, ou ao vício. A preferência de Satanás é blasfemar com palavras, para destruir o plano de Deus, que ele não tem poder na palavra, e a palavra tem poder para a morte e para a vida. Então a preferência de Satanás é a língua mesmo, é a palavra, é a prioridade dele. E então é necessário que venhamos sempre fazer a oração de Davi, Salmo 141, um guarda na nossa boca, um guarda aos nossos lábios, Senhor, e reconhecer isso, que precisamos desta graça, dessa proteção, dessa retenção ao nosso redor, para o inimigo não influenciar, para só liberar a palavra santa. Então quando chega em certo nível, que você já consegue dominar a língua, você está dominando todo o corpo, e aí você vai notar a facilidade que o Espírito de Deus vai te usar em línguas do Espírito. Esse é o descanso, esse é o refrigério. Mas não quer dizer que não haverá algum deslize. Mas Davi nunca parou de orar. O deslize ocorre se parar de orar e pedir o guarda. Todo dia temos que falar: Senhor, de mim mesmo não consigo dominar, mas se tiver um guarda todo dia ao meu redor, um anjo protetor, os guardião da língua, aí eles vão atacar o mal, vai me alertar,
vai mexer de tal maneira que eu venha reagir no assunto e não venha falar o mal. Então essa prática do domínio da língua tem que ser diária. E aprendendo isso, com certeza o Espírito de Deus vai levar a orar no Espírito. E vai lá no coração do Pai, com gemido inexprimível, e vai liberando dentro do nosso espírito, sai pela boca, pela língua, o que Deus determinou. Esta é a palavra que não volta vazia. Deus vela por ela, cuida dela, para ela cumprir. Então veja bem, quando fala e xinga o mal, o inimigo já atua para causar o dano. Mas quando é a palavra viva de Deus, ela tem que vir lá do céu. Veja a demora, que é mais do que o mal. O mal, a pessoa xinga, falou, o capeta ouve e já quer atacar. Mas a palavra de Deus, ela está lá no coração do Pai, ela vem para dentro do nosso espírito, vem em línguas e libera ela, interpreta ela e fala. E aí ela vai ser cumprida. Deus vai velar por ela. O que é velar? Cuidar dela para que no momento oportuno ela se realize. Porque ela pode ocorrer que não vai ser naquele momento. É diferente da palavra ruim, que pode ocorrer qualquer hora a maldade praticada ou que foi falado vinha destruição. Então há uma diferença do ataque satânico pela palavra ruim pela operação da palavra de Deus. Só que liberou a palavra de Deus, ela vai cumprir com bênção, não no momento que queremos, mas segundo o plano de Deus. Mas é a realidade da melhor vitória que alguém pode ter. Esse é o refrigério, esse é o descanso. Então, na sequência da mensagem, como convidamos todos para vir ao longo da semana, mas nem todos gostam de vir, estão perdendo o melhor. E o melhor é esse, o domínio da língua. Nos assemelha a Deus, nos assemelha ao Senhor Criador. Nem anjo tem poder na palavra, nem demônio, ninguém. É o ser humano, criado à semelhança de Deus. Só que se a palavra for usada para o mal, vai vir sempre derrota, miséria, morte, destruição, separação, gritaria, blasfêmia. Mas se ela for usada pelo Espírito de Deus, vai vir vitória, e Deus vela pela sua palavra e vai cumprir o que nem pensou, nem imaginou, nem subiu no coração, porque o Espírito Santo libera o inexprimível, palavras inefáveis, que não tem nem vocabulário humano, mas são gemidos vindo lá do céu, que são palavras de Deus para cumprir, como Isaías, por línguas estranhas falarei ao meu povo. Esse é o descanso, esse é o refrigério. Então, se a língua não for dominada, há uma dificuldade de orar no Espírito, mas se ela é dominada, você vai ver aquele desejo diário de liberar a vontade absoluta de Deus, e aí a igreja torna uma língua dominada pelo Espírito de Deus. Então, na etapa de hoje, nós vamos orar tanto para os guardas dominar a língua, proteger, como também para estarmos realmente com a língua dominada pelo Espírito de Deus. Se isso ocorrer na sua vida, você está realmente abençoadíssimo em todas as áreas, porque aí vai liberar o que está lá no coração do Pai e vai realizar o impossível e tornar possível. Então essa é outra fase do poder da língua. Agora amanhã vai aprofundar em outros detalhes. Aí o segredo maior dessa mensagem será domingo à noite, que é uma revelação sobrenatural do domínio da língua, domínio da palavra, o anular a palavra ruim e Deus velar pela sua palavra e nos assemelha a Deus o uso da palavra. Então essa é mais uma mensagem que ela vai sendo sequencial, e então você pode agora bater as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então fique de pé. Vamos agora gastar um tempo maior para oração, porque essa campanha exige mais tempo de oração, de clamor, de súplica, de pedir a Deus o guarda na nossa boca, nos nossos lábios, de falar, Espírito Santo, que a minha língua seja provada para liberar o que está lá no coração de Deus. Então comece a orar e fale, Senhor, eu me assemelho a Deus pelo uso da língua, eu me assemelho ao Criador pelo poder da palavra, e a morte e a vida está na minha língua, eu comerei o fruto que eu falei. Então me ajuda a falar só o que está no coração do Pai. Então vamos orar. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bendito o nome do Deus eterno, glorificado
o nome do Deus vivo, grandioso o nome do Senhor, Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Pai misericordioso. Opere, ó Deus, nesta campanha que vai até domingo, o uso da palavra, o domínio da língua, o anular as palavras frívolas e negativas e diabólicas. E muitas vezes o mal, ele já ocorre quase na hora, mas a palavra viva de Deus não, ela desce do céu, vem para o nosso espírito, o Espírito de Deus nos ajuda a orar, e Deus vai velar para ela cumprir. Há um caminho da palavra viva cumprir. Ó Deus, que venhamos ter o entendimento de como esperar em Deus, mas a palavra dele não voltará vazia de maneira alguma, trará as bênçãos que ele projetou para nós. Pai, nos perdoa de toda a negligência na palavra, de todo mal, de toda a palavra frívola, enganosa, nos livra do mal, seja anulado qualquer palavra infrutuosa das trevas. Tenha compaixão de nós, ó Pai, que todos tenham entendido essa etapa de hoje, como a de ontem, sobre a morte e a vida está no poder da língua, como Davi orou, um guarda na minha boca, um guarda nos meus lábios. Pai amado, a palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Os guardas na boca são anjos guardadores que vêm nos proteger, porque muitas vezes não conseguimos manter o diálogo ou algum assunto que vai extrapolar. O inimigo vai induzir ao falatório uma palavra frívola ou de desânimo, mas quando temos os guardas nos nossos lábios, na porta da nossa boca, o inimigo não pode influenciar, e aí estaremos protegidos para não falar o mal, o negativo, o que é derrota. Mas também temos que saber orar, e aí então, quando a língua é protegida, o teu Espírito vai nos guiando para orar sem cessar, orar que está no coração de Deus, liberar o que está lá no íntimo, no âmago de Deus, o orar no Espírito. Le clant sotori blar, clanteriosi clá, clanteria talaflagio soblarios, clanteri soto clanteriar, rimiriris seplari classotar, clantelo soflar, rimiriris soflachiclatar, clandelejoto libiar de clantarios, clantoflossori clatori biriar, rimiriris taclari tatalastoria. Sim, Espírito de Deus, nos ajuda a orar no Espírito todo dia, todo momento. A palavra é fiel e verdadeira, esse é o descanso. Falarei ao meu povo em línguas estranhas, esse é o refrigério, esse é o descanso. Mas muitos não aceitariam, como bem profetizou o profeta Isaías há centenas de anos atrás. Mas para aquele que crê, tornará real o descanso, o refrigério, a palavra de Deus liberada, que vai cumprir de forma poderosa, e que todos sigam esta campanha sem nenhum dia faltar até domingo à noite, que terminará esta fase tão importante do domínio da língua. Clanteflossoticlar, miriri classotoge clatarios, clantelisatali jotoli blatar, miririsso flaciar, clantelissoto bladar, clanteribirito leclatori soto bladar, lassotarios, gessitar classiteriar. Sim, ó Pai, nos ajuda, não retire de nós o teu Espírito jamais, nos ajuda a prevalecer no Espírito e não na carne, andar segundo Deus, que o teu plano cumpra em nossa vida. Tudo que não é plano de Deus, tudo que é contrário, tudo que é influência da carne, do inimigo, tudo que é negativo, desfaça, caia por terra, seja anulado da mente do teu povo, de todos nós, dos desejos, das razões, dos sentimentos. Pai, queremos a palavra viva, o desejo de Deus, liberar a palavra santa, e não palavras frívolas, enganosa ou lubridiosa, que não leva a nada, mas a derrota, porque a morte e a vida está no poder da língua. Clesotorias, litaritari soplage clotar, criante sotoblage talar. Nos ajuda, Pai, a andar em santidade, como muitos vieram ontem, de manhã à noite, iniciar esta campanha. Que mais irmãos prossigam fervorosamente, assiduamente, ao longo dessa semana, esta campanha de poder. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Aviva a tua obra, Pai, aviva o teu povo, confirma
tão grande avivamento, tão grandes maravilhas, continua dando as revelações, as profecias, os dons espirituais desse local. Pai, nos ajuda a aperfeiçoar, nos livra do mal, nos ajuda a viver em santidade, a viver o plano de Deus. Tudo que é fora do plano de Deus, Pai, nós não aceitamos de maneira alguma, só aceitamos o plano de Deus, só aceitamos a vontade expressa de Deus, só aceitamos o que está lá no coração do Pai para nós. Recator estar, lissataja todo e clar, libere a palavra, Senhor, que não volta vazia, recitor e clar, declar gestor, o que é do inimigo caia, o que é plano satânico, o que é fora dos desígnios de Deus, seja desfeito, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Nos ajuda, Pai, a te servir, segundo a tua palavra santa e eficaz, e anule-se as palavras frívolas, enganosas, lubridiosas, ou que seja, ó Pai, tenha misericórdia, porque a morte e a vida está no poder da língua. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Confirmai tão grande avivamento, tão grande vitória, tão grande graça sobre todos os presentes, ó Pai. Confirma esse tão grande avivamento, essa tão grandiosa obra de evangelismo. A igreja gloriosa tem a visão de semelhança de Deus na palavra, no uso da língua, porque ser cristão é ser semelhante a Cristo, e por ele e para ele a palavra foi dita, e revelou-se a palavra, e o cristão tem que também ter o poder na palavra vinda de Deus. Confirma, Pai, nossas línguas abençoadas, nossos lábios fechados ao mal. Confirma tão grande avivamento, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então nós vamos ter dois procedimentos. O primeiro, vamos orar para a cura e a saúde, o milagre. Você vai ganhar primeiro o pão da saúde. Então pode fazer uma fila de cá. Aí vamos orar, depois vamos ungir a mão para novamente ungir os lábios. Então a primeira etapa é essa.